A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma oração breve e palavra também. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor continua no controle. Haja o que houver, venha o que vier, não importa a velocidade do vento e nem a sua força, não importa a altura das ondas, o Senhor continua conosco e agindo o Senhor quem impedirá. Deus, eu rendo aqui a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, santifica a nossa vida para Ti. Abençoa as vidas que estão aqui orando comigo. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. E nos ajuda, Deus. Fala conosco, nos dá direcionamento, nos ensina a orar, nos ensina, Senhor Deus, a Te obedecer, a falar contigo, a viver uma vida guiada por Ti. Senhor, vem nos dar um dia de vitória, um dia abençoado, um dia cheio da Tua presença. Senhor, nos guarda, guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, Senhor. Nos ensina, Senhor, a fazer aquilo que é da Tua vontade. Fala conosco hoje, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ó a palavra, a reflexão que Deus me deu para hoje, ó. O lugar de grandes experiências com Deus. Você sabe que lugar é esse? Um lugar de você ter grandes experiências com Deus? Você sabe qual posicionamento você precisa ter no mundo espiritual para você começar a ter experiências, grandes experiências com Deus, de repente aí ver um milagre, ver uma situação que está tão difícil de ser resolvida, uma porta que está travada, uma cura que para os médicos é algo impossível. Eu quero refletir com você hoje sobre isso. Lá no Salmo 88, verso 13, olha o que o salmista diz. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. O salmista, ele começa a conversar com Deus, mas ele começa a colocar várias situações para Deus. Mas ele diz, Senhor, eu, apesar de tudo, ele diz o mais, né? Contudo, porém, eu continuo, eu a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença, ou seja, já de manhã. Isso dá a entender que quando ele diz o já, é no tempo, ou seja, logo pela manhã. Ou seja, uma das primeiras coisas que ele faz é orar ao Senhor. Ele quer dizer já de manhã, ou seja, Deus na vida dele é prioridade. Então, Deus, como prioridade na vida dele, ele busca o Senhor primeiro do que qualquer outra coisa. Já de manhã, busco ao Senhor. Ó, já de manhã a minha oração chega à tua presença. Ele quer dizer que Deus é prioridade dele, que ele busca o Senhor já nas primeiras horas do dia, não é? E também que ele acredita que a oração dele está sendo ouvida. Olha o que ele diz. Eu clamo ao Senhor por socorro, já de manhã minhas orações chegam à tua presença. Então ele coloca Deus como prioridade, ele é perseverante nas orações, ele tem o horário certo dele de começar a orar e ele não desacredita, ele não falha na fé. Ele crê de verdade que as orações dele estão sendo atendidas. Nós também precisamos agir assim. Nós precisamos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, demonstrar a Ele a nossa dependência. Quando nós oramos, começamos o dia orando, é isso que a gente está falando para Deus. E quando a gente faz isso, a gente consegue descansar no Senhor e sentir paz no nosso coração. Que coisa maravilhosa! Porque essa vida é agitação pura, é adrenalina pura. Se você fosse deixar dominar pelos seus pensamentos, você vai entrar num funil de ansiedade. Quando você vê, você está na porta da loucura. Então a gente precisa manter o nosso coração em paz. E para isso, só mesmo convidando a presença do Senhor para nossa vida através da oração. Então, o lugar de grandes experiências é onde? O lugar da oração. É você estar em oração, porque a oração vai trazer para a sua vida grandes experiências. Lugar da oração, no lugar da oração, Deus ele vai falar com você. Ele vai falar com você e vai te dar direcionamento. Quando nós oramos ao Senhor, nós podemos contar com o direcionamento dele para a nossa vida. E nós não vamos ficar vagueando de um lado para o outro, não. Aqueles que confiam no Senhor e que buscam o Senhor têm direcionamento. No lugar da oração, o Senhor ele nos entrega projetos, então você vai ter planos certos.
Você não vai ter qualquer projeto, você não vai ter qualquer coisa, e de repente são projetos que você não vai entender nada. Lembra de Noé? Deus falou para Noé construir uma grande arca. Ele não entendeu nada, ele começou a construir. 40 anos depois, ou aproximadamente isso, veio a cair uma grande chuva, que na época não caía chuva, o povo achou que Noé era louco, e aí os projetos de Deus para aquele tempo na vida de Noé e de sua família foram milagrosos, foi um projeto abençoado, é abençoador, e as pessoas, elas não receberam aquele projeto para a vida delas. Então o projeto de Deus às vezes a gente não entende, mas quando a gente busca o Senhor em oração, ele nos entrega projetos. Simplesmente a gente precisa seguir e colocar em prática. No lugar da oração, Deus ele nos dá livramento. Se a gente quer livramento para nossa casa, para nossa família, nós precisamos colocar tudo em oração diante do Senhor, principalmente as vidas, porque vida não tem um valor financeiro e é só o Senhor que pode guardar a nossa vida, porque é Ele que permite a vida e a morte. No lugar da oração, Deus tem cura. Você precisa de cura, então tenha você uma vida de oração. E quando você for curado, ore e agradeça e continue sua vida de oração para que você possa abençoar vidas. No lugar da oração, você vai receber proteção de Deus para você e para a sua casa. No lugar da oração, é onde Deus vai manifestar cura, libertação, a libertação que você precisa para você, para o seu familiar que precisa de Jesus, vai acontecer através da oração. Tudo que você colocar em Deus pela oração estará guardado, protegido e abençoado. Então comece aí colocando tua vida em oração. Você já orou hoje? O que você apresentou a Deus? Como foi a sua oração? É importante, gente, dedicar um momento de oração para a gente falar com o Senhor, para a gente ouvir o Senhor falar com a gente, né? Porque é tudo que a gente colocar em oração, Deus ele vai ouvir. Lembra do que o salmista diz lá, ainda há pouco no texto que eu li? Eu oro ao Senhor, clamo por socorro e as minhas orações chegam à sua presença. A gente precisa orar e acreditar que as nossas orações subiram para Deus, que o Senhor ouviu e no tempo certo Ele vai atender. Enquanto as vitórias não chegam, a gente precisa agradecer ao Senhor, manter uma vida de gratidão e não de murmuração. Esteja você posicionado, tenha você uma vida de oração, apresente a sua vida, a sua casa, a sua família em oração e você vai ver que vocês vão viver uma vida protegida, guardada, uma vida de livramento na presença do Senhor. Amém? Guarde essa palavra aí no seu coração, não só com você. Faça sempre a sua oração, eu desafio você a ter uma vida de oração. Comece orando uma frase, se você não sabe orar, comece conversando com o Senhor uma frase, depois você vai subindo para duas. E aí quando você vê, você está falando 1 minuto, e aí você está orando depois 5 minutos, e aí você vai. Quando você tem um amigo, você tem intimidade com esse amigo, com essa amiga, e você vai lá no telefone para conversar com essa pessoa, você fica pouco tempo. Tem gente que fica 1 hora, não é? Pois é. Quando a gente vai aumentando o nível da nossa comunhão com o Senhor, a nossa amizade com Ele, é assim que acontece. Flui. 1 hora passa muito rápido, porque nós amamos o Senhor, nós aprendemos a amar ao Senhor. À medida que você for aprendendo a orar, você também vai aprender a amar a Ele, porque Ele já te ama de uma forma que você não imagina. Ele enviou o seu único filho para salvar a mim e a você. E se você ainda não recebeu Jesus, receba hoje, porque Ele está de braços abertos para te receber. Escrever o teu nome no livro da vida. Guarda essa palavra com você, não só com você, mas compartilha. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço.